Lá na página 31, o assunto é lugar geométrico, tá? Na verdade, esses assuntos a gente já tinha estudado antes, né? É uma outra forma de enxergar, né? A mesma questão. Mas o que é um lugar geométrico? Dado um certo plano, né? Então existem algumas regiões desse plano que satisfazem certas características. Então essa região é um lugar geométrico. É semelhante a, por exemplo, você chegar num lugar onde tem as pessoas e agrupar elas por nacionalidade, né, ou região de qual veio, ou gosto, preferência alimentar e tal. Então a ideia é a mesma aqui. Então, por exemplo, um dos lugares geométricos é a mediatriz, tá? A mediatriz ela é o quê? Dados dois pontos A e B, né, pontos distintos, em um determinado plano alfa, então a mediatriz do segmento AB, né, é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes a A e B. Então, se você pega todos os pontos que são equidistantes a dois pontos A e B, você vai ter a mediatriz. A mediatriz ela é uma reta que vai dividir o segmento de A a B, né? E vai dividir esse segmento exatamente ao meio. E somente os pontos que estão na mediatriz são os pontos equidistantes de A e B. Não tem como você pegar em outro lugar pontos que estão equidistantes de A e B, certo? Não tem como você fazer isso. Se eles estão equidistantes de A e B, é porque eles estão na mediatriz. Não dá para ser diferente, tá? Outro lugar geométrico que a gente já estudou também é a circunferência. Qual que é a definição para a circunferência? Você tem que ter um centro, um determinado centro, um determinado raio. Então, todos os pontos que estão à mesma distância do centro, eles são a circunferência. É o lugar geométrico de circunferência. Então, veja, a característica é essa. São os pontos que estão à mesma distância do centro. Aí você pergunta, tem como eu pegar um outro ponto que está à mesma distância, que não esteja na circunferência? Não tem como, né? Qualquer ponto que você pegue, você vai estar na circunferência. Note o seguinte, a gente está falando do plano, né? Então, o plano tem duas direções só para ir, né? Agora, se eu estiver no espaço, aí eu tenho uma esfera. Todos os pontos que estão à mesma distância vão estar na esfera, na superfície da esfera. É o terceiro lugar geométrico estudado aqui, é a reta, né? A reta é o quê? Se você tem dois pontos distintos também em um plano alfa, a reta, né, que é determinada por esses pontos A e B, é o lugar de todos os pontos alinhados com A e B. Então, você tem dois pontos lá, A e B, né? Dados dois pontos quaisquer, você pode traçar uma reta que passa por esses pontos, não pode? Qualquer que sejam os pontos, né? Dependente de onde eles estiverem. Então, existe um plano, você pega os dois pontos e passa a reta por eles. Todos os pontos que pertencem a essa reta, eles têm que estar alinhados com A e B. Se não tiver alinhado com A e B, então eles pertencem a outra reta, né? Eu penso, mesmo se você desvia um pouquinho ali, esse ponto P, no caso aqui, ó. Se eu desviar ele um pouquinho, eu já não estou nessa reta. Obviamente, eu também não estou alinhado com A e B. Por que é importante entender essas características? Porque através dessas características tem como você chegar na equação de um lugar geométrico. Apenas forçando essas características dados os números que você tem. Né? Um outro lugar geométrico também é a parábola. Né? A parábola são todos os pontos que estão equidistantes de F
e de uma reta, né, que é chamada de diretriz, tá? Você tem aqui a parábola, né? Então, todos os pontos que têm a mesma distância do foco F, esse é o foco da parábola, e da diretriz D, então eles pertencem a essa parábola. Qualquer ponto que não tenha essa equidistância, ele está fora da parábola. Agora, alguns exemplos aqui, ó. Então, para você obter uma equação de um lugar geométrico, o que você vai fazer, eu acabei de falar, né? Você vai utilizar essas características de cada lugar geométrico. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem dois pontos, A e B, né? O A é 3 e 5, o B é 7 e 1. Ele quer que você obtenha a equação da reta T, que é mediatriz ao segmento AB. Então, qual que é a característica da mediatriz? Qualquer ponto que eu pegue da mediatriz, ele tem que estar à mesma distância de A a B. Então, eu vou escrever isso numa equação. Como que vai ficar? Olha aqui, ó. Então, ó, um ponto P pertence a T, esse T aqui é minúsculo, tá? Então, um ponto P qualquer, ele vai pertencer à reta T, se e somente se a distância de P a A for igual à distância de P a B. Tá? Então, isso aqui, ó, é a característica da mediatriz. Né? Isso aqui é a característica da mediatriz. Então, vou fazer isso agora. Ó. A distância de P a A, estou calculando aqui, né? Fórmula da distância entre dois pontos, vocês lembram, né? É raiz quadrada de x menos o x de um ponto, y menos o y de outro ponto. É igual à distância de P a B. Certo? Resolvendo essa equação, eu chego nisso, simplificando, tá? Eu vou ter essa equação aqui, ó. X menos y menos 2 igual a zero. Então, a ideia é sempre essa, né? Você pega e escreve as características do lugar geométrico para obter a equação. Um outro exemplo, ó. Dado ponto O, 3 e 4, encontre a equação da circunferência lambda de centro O e raio 2. Ok? Então, ó, um ponto ele pertence à circunferência lambda, né? Se somente se a distância desse ponto até o centro da circunferência tem que ser igual ao raio, não é? Essa é a característica, não é? O que caracteriza a circunferência? Todos os pontos estão à mesma distância, uma distância r, né, do centro. Então você vai fazer isso. A distância de P a O tem que ser igual ao raio, que é 2. Resolvendo essa equação, você tem uma equação da circunferência. Ok? Então, é só isso, né? Dúvidas a respeito de lugar geométrico? Nenhuma? Então, pessoal, depois vocês façam os exercícios que estão lá no portal, tá? Tem 6 exercícios para fazer lá. Apesar de a gente estar na reta final aí, não pode perder o foco, né? Ok? Esse conteúdo ele é simples, né? Principalmente no lugar geométrico. Então, vale a pena entender para não errar esse tipo de questão tão simples. Beleza, até a próxima, então.